Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack. Bom, hoje estamos aqui para fazer uma análise do terceiro episódio da segunda temporada de Ruptura. E que episódio, meus amigos! Com certeza foi o melhor da temporada até agora e um dos melhores da série, porque teve muita coisa. O final foi assim, sem palavras, assim como o último episódio da primeira temporada também. Agora a gente não sabe para onde que vai a série. Eu tô achando que a série tá sendo muito corajosa, porque eles estão entregando muita coisa muito rápido. A gente tá ainda no terceiro episódio. A segunda temporada vai ter 10 episódios, como a primeira também teve. Então, assim, no terceiro episódio já virou a chave totalmente da série. Então, vamos ver, eu tô ansioso para ver os próximos episódios, principalmente o próximo, galera. Mas vamos começar, já vamos iniciar aqui nesse terceiro episódio. Uma coisa que eu tô curtindo muito nessa temporada, que eles melhoraram bastante em relação à primeira, foram os cenários. Esse cenário com neve, né? Os lugares com neve, a Lumon também, eu tô achando muito bonita a cinematografia da série, dos episódios, tá muito da hora. E o episódio, ele inicia com a Cobel. Lembra da Cobel, galera? Que no último episódio ela foi lá, falou com o Mark umas coisas e fugiu. E nesse terceiro episódio, a gente viu que ela realmente estava indo embora. A Cobel, pra mim, nessa segunda temporada, ela tá aparecendo menos, só que pra mim é uma das personagens mais intrigantes e que com certeza ela tá escondendo alguma coisa. Porque a gente viu nos episódios passados que ela teve uma proposta da Lumon falando que você foi promovida, assim como o Milt, que ele foi promovido a chefe do andar, ela era chefe do andar e foi promovida para outro setor que foi criado, né, por conta daquela contingência extraordinária. Foi necessário criar um novo setor e ela seria a chefe desse setor. Só que a gente não sabia se ela tinha aceitado ou não. Nesse episódio a gente teve, né, a confirmação de que ela na verdade não aceitou. Ela estava indo embora, só que ela mudou de ideia e voltou. Nesse episódio teve muitas idas e vindas da Mr. Cobel, né, galera? Ela estava indo embora, depois ela mudou de ideia e voltou. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê que ela voltou, o que ela encontrou lá depois, um pouquinho no vídeo. Já dentro da Lumon, a gente viu que os Ines, eu vou chamar de Ines, galera, que é a versão interna deles. Os Ines, eles começaram a trabalhar para investigar o que aconteceu com a Gemma, que era a esposa do Mark, né? Então a Ellie e o Mark, eles se dividiram, eles foram procurar, eles foram junto com um papelzinho, né, com a foto dela, para ir perguntando para a galera, vocês viram ela? Porque como ela fazia parte, como não vou dizer, ela seria uma psicóloga, vamos dizer assim, da empresa, ela ia em vários setores, né, conversar com o pessoal, então era grande chance de alguém ter visto ela, ou saber alguma coisa sobre ela. A estratégia do Mark era, se a gente encontrar ela, a gente coloca ela dentro do elevador junto comigo, que lá ele vai saber o que vai acontecer. É um bom plano, querendo ou não, assim, é um pouco simples, muita coisa podia dar errado, mas se desse certo ia dar muito certo também. Só que uma coisa que eu fiquei muito intrigado foi nessa conversa entre a Ellie e o Mark, que ele perguntou, vai estar tudo bem com você? Porque eles se beijaram, tiveram todo aquele negócio entre o Mark e a Ellie, toda aquela relação que eles estavam criando. E ele perguntou, vai estar tudo certo, né? Porque ele vai reencontrar a esposa dele e tudo mais. E nessa cena, galera, ficou ainda mais claro pra mim aquela teoria que eu tô falando desde o primeiro episódio, de que a Ellie, na verdade, é a versão externa dela, porque todo o olhar dela, o jeito que ela fala, pra mim tá totalmente diferente. A linguagem corporal da Ellie tá totalmente mudada em relação à primeira temporada dela lá da Lumon, né, galera? A versão interna dela. Então, pra mim, tá comprovado, na minha visão, que ela seria, na verdade, a versão externa dela lá dentro da Lumon. Porque tá muito diferente. Tô até com saudade de como que ela era antes, porque ela era muito rebelde, ela fazia as coisas muito rápido, ela corria e tudo mais. Nessa não, ela tá bem, sabe, contida, tá perguntando algumas coisas mais contidas, então tá diferente, tá diferente. Agora vamos para uma parte que foi a parte mais estranha do episódio até o momento. Que eles chegaram lá, na primeira temporada, eles chegaram em um lugar que tinha cabras, basicamente. Um cara amamentando cabras, mas só tinha uma pessoa e o cômodo era bem menor.
Nessa, ele chegou num setor que era só disso, era um campo enorme, cheio de cabras, e tinha uma mulher, que é a nova personagem que foi introduzida na série, da atriz Gwendoline Christie. Eu acho que se fala esse nome dela. Eu gosto muito dessa atriz, ela é uma mulher autona, e ela, assim, ela chega, assim, totalmente, dá até medo, galera. Ela chega para falar com eles, e a gente vê que ela parece que tá meio infeliz. O pessoal daquele setor parece meio infeliz. Eles estão com as cicatrizes, que provavelmente pode ser das cabras, né? Sei lá, alguma coisa assim. Eles estão com cicatrizes, eles não dão risada. Então, é um pessoal totalmente estranho, meio assustador. E ele faz as perguntas para ela. Ah, você conhece a Gemma, né? Ele mostrou a foto, mas ela, até o momento, ela tava contida. Não queria falar o que ela sabia. Mas depois, ele conseguiu convencer ela, né? Ah, se alguma cabra sua sumisse, você ia fazer a mesma coisa, né? Você ia procurar. Então, isso meio que abriu o coração dela, e ela falou que realmente, como eu disse no começo do vídeo, ela é como se fosse uma psicóloga e ia falando com a galera, né? Ia conversando com a galera, falando como que o externo deles eram. O pessoal conhece ela, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu. Na visão deles, ela foi aposentada, assim como a Lumon falou, porque a Lumon tem esse poder, né, galera? Como eles estão muito fechados lá, tudo que a Lumon fala, eles acreditam, porque para eles aquilo é a única verdade que eles conhecem. Falando em assustador, galera, temos também a senhorita Huang. Vamos pro outro arco agora, que foi o Dylan. O Dylan eu achei um pouco estranho no começo do episódio, que ele não queria ajudar ninguém. Ele não queria ajudar o Irving lá na busca dele. Sobre daquele corredor, né, estranho que ele tava desenhando e várias coisas lá, a versão externa dele tava desenhando. Ele também não quis ir com a Ellie e o Mark, então ele tava muito contido lá. Achei um pouco estranho, eu fiquei meio sem entender. Mas a senhorita Huang sempre, gente, ela é muito assustadora. Como uma criança consegue ser tão assustadora daquele jeito? Eu não sei. Mas foi lá, chamou ele e levou para um novo lugar, aquela sala que eles tinham dito lá no primeiro, acho que foi o primeiro episódio, né? Naquele videozinho stop motion. Tem uma nova sala que quem tem um bom comportamento, né, na visão deles, ganha um privilégio de falar durante 18 minutos, tão específico, né, galera? 18 minutos com alguém, né, um ente querido seu, da versão externa. Então, isso eu achei muito estranho também, porque pra mim, galera, tudo fica no vale da estranheza nessa série. Pra mim, tudo tem alguma armação de alguma coisa, porque realmente muitas vezes tem, né, galera? Essa esposa do Dylan foi conversando, sua versão externa não consegue se firmar em um emprego. Aí ele fala, ele é burro, ele é idiota, porque, não me perdoe, ele deu até risada nessa cena. Mas falou, não é problema, ele não tem nenhum problema com isso. Mas eu acho, ela mostrou uma foto lá, que eles estavam como que uma roupa campestre, né? Um pessoal do campo. Aí na hora que ele perguntou, a gente então mora no campo, né? No lugar afastado, cortou a cena. Então a gente não sabe o que ela respondeu. Até depois mudou a cena para eles lá fora, a versão dele externa, perguntando, como foi lá? Ela falou, foi estranho, mas foi legal. E ela ficou, eu senti uma estranheza nela lá. Então, será que ela tem alguma coisa com a Lum também, galera? Não tô fazendo teoria, mas eu achei estranho por terem cortado logo nessa parte. Porque talvez eles estejam fazendo, galera, uma imagem diferente da Vila do Dylan para ele lá dentro. Porque eles adoram fazer isso. Agora vamos pro outro personagem que eu esqueci de falar, que foi o Irving. O Irving, ele foi lá buscar aquele setor do Burt para ver se tinha alguma coisa lá de interessante e tudo mais. Ele encontrou aquela amiga dele e ele foi lá e mostrou o caderninho dele de desenhos. Quando ela viu aquele corredor, ela logo sabia qual que era aquele bendito corredor que ele estava desenhando a todo momento, tanto a versão interna dele quanto externa. Ela falou que aquele é o corredor de exportações. Que aquele setor que ela trabalha, na verdade, era encarregado, né, de levar coisas para aquele corredor. Só que depois eles mudaram e, na verdade, outro pessoal que leva agora para lá, não eles mais. Depois de tudo aquilo que o pessoal do Mark e o deles se juntaram para fazer alguma coisa, para investigar a Lumon. Depois daquilo eles mudaram essa estratégia. E agora fica a pergunta. Esse corredor de exportações, o que ele exporta? Ele exporta pessoas? Ele exporta pessoas para fora, para outras áreas da Lumon, outros lugares da Lumon? Eles exportam o que? As cabras? Projetos? A gente não sabe, a gente não tem ainda essa resposta, mas agora, finalmente, a gente tem um pouquinho de uma resposta sobre isso, que é o corredor das exportações, e aquele setor sabe bastante sobre aquilo, então talvez nos próximos episódios a gente saiba um pouquinho mais através do Irving. A Lumon, ela tem muito esse negócio de todas as pessoas que trabalham lá, a maioria são assustadoras. Temos agora a Natalie. A Natalie é aquela personagem que ela fica encarregada
de fazer aquela conversa entre o conselho e quem está na chefia do andar. Antes era com a Cobel e agora é com o Milt. Que o Milt que tá tendo um pouco mais de atenção nessa temporada, então ele agora é o chefe do andar e ele que participa dessas sessões com o conselho. E na minha visão, a Natalie, assim como todos, ela tem medo de tudo. Parece que tem alguém apontando alguma arma para a cabeça dela e tá falando: "Ah, fale isso", porque ela sempre fica com aquele olhar regalado, aquele olho arregalado e aquele sorriso forçado que dá medo total, galera. E todo mundo realmente, a gente não sabe se ela passou pela ruptura. Acredito que ela não passe pela ruptura, né? Assim como o Milt, assim como a Cobel também, eles não passaram pela ruptura, mas é doido ver que todas as pessoas da Lumen têm medo de alguma coisa. E a Natalie também, galera, apareceu em outro momento do episódio, que a Lumen, eles estão cada vez mais se infiltrando na família do Mark externo. Eles mandaram a Natalie lá para casa da irmã do Mark falar sobre aquele livro. Não tem naquela primeira temporada que eles leram aquele livro e a partir daquela leitura que eles fizeram, eles começaram a ter uns pensamentos diferentes. Então ela tentou ir lá para falar com ele, para fazer uma nova versão do livro, obviamente para tirar toda aquela parte motivadora e deixar eles mais presos ainda mais naquela realidade, nos pensamentos que eles querem que os zines tenham. E para mim, uma das personagens mais interessantes da temporada é a irmã do Mark, porque em todas as ocasiões ela estranha de alguma coisa, ela tá sempre acordada para ver, realmente ela sabe das intenções da Lumen, que não são boas as intenções, ela tá sempre lá ajudando o Mark, tanto é, galera, que na próxima cena ela tá ajudando o irmão. Eu gosto muito dessa relação entre os irmãos, porque eles se ajudam bastante. E ela tá lá ajudando ele a passar uma mensagem pro Mark interno. Eles colocam lá, eles tentam passar uma mensagem através da retina, que ele vai lá, coloca a luz. Não tem quando a gente olha diretamente para uma luz e a gente fecha o olho e a gente vê o sinalzinho da luz? Então é isso mais ou menos que eles querem fazer com uma pergunta: quem que está viva? Porque eles ainda não estavam, o Mark ainda estava com esse negócio, não está querendo acreditar que era a esposa dele que estava viva. Então para ele estava tentando de tudo para não achar que aquilo era verdade. Então a única pessoa que realmente não estava acreditando naquilo era ele. Agora, voltando para falar um pouquinho da Cobel, como eu falei no começo do vídeo, ela foi embora, depois ela mudou de ideia, voltou de novo e foi conversar com a Helena, que é a Ellie externa, né, pessoal? Que é filha do dono da Lumen, ela é dona de tudo lá. Então, ela foi conversar, foi falar sobre os termos dela. Ah, eu volto se tal coisa. Se eu quiser, eu tenho que voltar a ser a chefe do andar, porque eles falaram de novo sobre aquele projeto Cold Harbor, que ela falou desde o início que ela estava com o Mark lá fazendo aquele projeto, e aquilo me abriu uma dúvida. Será que a Cobel, na verdade, momento de teoria de novo, hein, galera? Será que a Cobel, na verdade, está tentando ajudar o Mark? Porque a gente viu que a Cobel, ela falou os termos dela, e a Helena falou: isso não precisa ser assim, vamos recomeçar. Aí depois veio um cara, um segurança altão, e a Cobel, ela ficou com medo, e ela foi embora de novo. Então, fica a pergunta, porque a gente viu que ela olhou para esses dois, ela se sentiu ameaçada. Depois que a Ellie falou: ah, vamos recomeçar, e ficou aquela expressão fria, e chegou um cara altão, que realmente podia acontecer qualquer coisa com ela, ela se sentiu acuada e foi embora. Então, fica a pergunta: aquele cara, ela conhece aquele cara, ou na verdade ela só ficou com medo mesmo do que poderia acontecer se ela entrasse lá, e o que a Lum poderia fazer com ela? Talvez ela passe por uma ruptura, não sei. Mas ela ficou com medo e foi embora. Então, fica a pergunta: será que na verdade o trabalho dela, da Cobel, ela estava tentando todo esse momento ajudar o Mark? Talvez, porque ela falou que desde o início ela tá junto com o Mark lá fazendo Cold Harbor, né, o projeto Cold Harbor, e estava quase terminando, e ela queria terminar, não o Miltic, ela queria terminar. Então, será que ela estava desde o início implantando algo? Não sabemos. E sabemos que o Cold Harbor tem tudo a ver com a Gemma, até porque no final do primeiro episódio a gente viu que estava lá a imagem da Gemma no computador. E o episódio termina com o Mark lá dentro do carro, tentando passar aquela mensagem para a versão dele interna. E chegou a Ragaby, aquela personagem que ajudou o Mark lá na primeira temporada, que matou aquele cara da Lumon, que fez com que aquele outro passasse pela reintegração que deu errado. E ela falou que, na verdade, ela sabia sim que a Gemma estava viva desde a última vez que ela viu, né? Não sabemos se ela está viva depois daquilo que aconteceu de ela ter entrado naquele corredor e sumido, mas até o momento ela sabia que ela estava viva, né? Até a última vez que ela viu.
Depois que o Mark ouviu isso da boca dela, ele falou assim, então, né, ele finalmente caiu na real de que tem grande chance da Gemma realmente estar viva, e ela disse a Ragaby que aquilo não ia funcionar, e ele tinha que passar pela reintegração. Eu já fiquei assim, meu Deus, vai dar errado. Essa reintegração vai dar errado igual o outro. Mas, até, pelo que parece, galera, o episódio terminou com ele passando pela reintegração, e eu achei muito bom isso. Que a série não tá tendo medo, ela cria muitas perguntas, mas ela também responde muito rápido. A gente viu que eles criam algumas perguntas, a Gemma tá viva e tudo mais. Eu fiquei com medo dele terem estendido isso até o final da temporada, mas eu sabia que eles não iam fazer isso, porque eles realmente na primeira temporada também não fizeram isso. Eles vão lá, fazem as perguntas e nos 2, 3 episódios seguintes eles já respondem. Então a gente viu que no terceiro episódio ele já passou pela reintegração e agora fica tudo em aberto. O que o Mark vai fazer agora que ele tem as duas consciências juntas, né, unidas, tanto o Mark interno quanto externo são unidas. Então ele agora vai conseguir chegar na empresa e realmente ver, né, ele sabendo de tudo, agora que ele tem todas as informações, que vai ficar um pouco mais fácil de ele encontrar a Gemma. Tô muito ansioso para os próximos episódios, como a equipe dele lá da Lumon, o Dylan, o Irving e a Ellie, que agora eu acho que é a Ellie externa, né? Como que eles vão ver o Mark, se eles vão estranhar como que o Mark vai estar e se ele vai passar por algumas coisas como aquele cara que morreu passou, alguns problemas da reintegração. Então, pessoal, basta esperar, resta esperar uma semana para o quarto episódio, né? Infelizmente, a gente tem que fazer teoria enquanto isso, enquanto não vem episódio, a gente tem que fazer teoria, conversar sobre o episódio. Eu gosto muito desse lançamento semanal, mas tem esse problema de ter que demorar para ver todas as respostas. Mas eu espero que vocês tenham gostado da análise. Comenta aí, gostaram do episódio? Deixa o likezão, que isso ajuda demais o canal, galera. Você não tem noção quanto ajuda. Será que a gente consegue chegar a 15 likes? Já deixa o likezão. Se inscreva no canal também, que é muito importante. E até a próxima. Falou e fui! Tchau, pessoal!